Nikolai Petrovich Razanov está entre os indivíduos mais subestimados da história. Nascido em 1764, ele se tornou soldado no exército imperial russo em meados da década de 1780. Antes de desenvolver interesse em expandir os interesses ultramarinos da Rússia, especialmente no Oceano Pacífico. No início da década de 1790, ele havia conquistado a atenção de Catarina II, mais conhecida como Catarina, a Grande, czarina do Império Russo. Nos anos que se seguiram, Razanov tornou-se conselheiro dos sucessores de Catarina, seu filho, o czar Paulo I, e depois seu neto, o czar Alexandre I. Catarina e Alexandre estavam entre os mais poderosos dos czares da dinastia Romanov, que governava a Rússia desde 1613. Foi Razanov quem convenceu esses governantes a adotar uma política mais expansionista no Oceano Pacífico, estabelecendo postos de comércio de peles na Sibéria e até enviando missões para a América do Norte. Logo, colônias russas foram fundadas no Alasca e até mesmo na Califórnia. Uma expedição russa circunnavegou o mundo pela primeira vez entre 1803 e 1806, e então foram promovidas relações para desenvolver o comércio com a China e o Japão. No início de 1820, uma expedição russa chegou à Antártida. Tudo isso foi uma demonstração realmente notável do crescimento da Rússia e de seu poder sob o governo dos Romanov. Quando a família assumiu o poder pela primeira vez, 2 séculos antes, a Rússia era um estado menor, confinada às terras ao longo do rio Volga. No leste europeu, ela não tinha acesso ao Mar Báltico nem ao Mar Negro e mal aparecia na visão de mundo da maioria dos europeus. Na época em que Razanov estava fazendo petições aos Romanov. Nas décadas de 1790 e 1800, a Rússia, sob a dinastia, havia se tornado uma grande potência europeia e estava crescendo em força a cada ano. Esta é a história da dinastia Romanov, a família que governou a Rússia por 3 séculos e a transformou em uma potência que desempenhou um papel enorme na história do mundo moderno. Quando os Romanov chegaram ao poder no início do século XVII, o Estado russo ainda estava em sua infância. Na Alta Idade Média, várias repúblicas e principados haviam surgido ao longo do curso do rio Volga e de seus muitos afluentes. O Ducado de Moscóvia, centrado no que hoje chamamos de Cidade de Moscou, era um deles. Mais ao sul, os mongóis haviam conquistado o curso inferior do rio Volga. Mas então, à medida que o Estado mongol da Horda de Ouro entrou em declínio no século XV, governantes moscovitas como Ivan III expandiram Moscóvia para conquistar algumas dessas terras, ao mesmo tempo em que absorviam os pequenos estados russos como Novgorod e Tveria. O neto de Ivan III, Ivan IV, ou Ivan, o Terrível, foi o primeiro governante moscovita a ser declarado czar da Rússia. Em reconhecimento a Moscóvia. Tendo conquistado em grande parte todas as terras ao longo do curso do rio Volga, Ivan IV não era membro da dinastia Romanov. Em vez disso, ele e seus predecessores imediatos afirmavam fazer parte da dinastia Rurik, ou Ruríquida. Esse nome vem da alegação deles de serem descendentes do príncipe Rurik, um governante nórdico semilendário da cidade de Novgorod, lá no meio do século IX. Os historiadores contestam fortemente se a dinastia governante de Moscóvia, nos séculos XV e XVI, realmente descendia de Rurik. Mas eles ainda são chamados de dinastia Rurik, na ausência de qualquer outro nome. Os Romanov também possuem origem igualmente obscura. Para começar, a família não era conhecida como Romanov até o final do século XVI. Em vez disso, um dos primeiros ancestrais conhecidos deles foi Andrei Kobula, um boiardo do Ducado de Moscóvia. Os boiardos eram os aristocratas da Rússia medieval e do início da Era Moderna.
Os boiardos de alta patente eram equivalentes a duques e condes na Europa Ocidental, enquanto os boiardos de baixa patente eram como barões e pequenos senhores locais. Cobula e sua família são mencionados apenas em algumas poucas fontes da época em que ele viveu, entre meados do século XIV e o XV. Andrei, seu filho Feodor e seus netos serviram consistentemente aos governantes ruríquidas de Moscóvia até o século XV. No início do século XVI, os descendentes de Andrei eram importantes boiardos dentro do ducado e se beneficiaram substancialmente na aquisição de novas terras à medida que o ducado conquistava seus vizinhos e expandia-se para o sul em direção às terras da Horda Dourada. Entre esses membros da família, na primeira metade do século XVI, estava Roman Yurievich Zakharin. Ele pode ser visto como o fundador da dinastia Romanov, de certa forma, já que seus descendentes mais tarde adotaram seu primeiro nome, Roman, e o usaram como novo sobrenome, Romanov, que basicamente significa de Roman ou descendente de Roman. A expansão do Ducado de Moscóvia criou oportunidades para esses primeiros Romanov, mas também era uma época precária. Ivan IV, por exemplo, expandiu o novo Estado russo no início de seu longo reinado, e em seguida, rapidamente passou a governar de forma mais tirânica, ganhando o apelido de Ivan o Terrível. Nesse processo, ele detém a duvidosa distinção, por exemplo, de ter criado a primeira polícia secreta da Rússia, os Oprichniki. Após sua morte, em 1584, ele foi sucedido por seu filho, Fiódor I. Seu reinado foi dominado por seu cunhado, Boris Godunov, que então reivindicou o trono para si mesmo quando Fiódor morreu sem filhos em 1598. A tentativa de Godunov de reivindicar o trono e estabelecer sua família como a dinastia governante em sucessão aos Ruríquidas não foi aceita por toda a nobreza moscovita e russa em geral. Em vez disso, começou uma grande luta pelo poder, na qual vários boiardos de alto escalão apresentaram suas próprias reivindicações ao trono. Esse período de crise duraria 15 anos e é conhecido como o Tempo das Perturbações na história da Rússia. A luta pelo trono coincidiu com uma crise socioeconômica mais ampla, incluindo uma fome entre 1601 e 1603, que alguns historiadores afirmam ter matado até 2 milhões de russos. Inicialmente, acreditava-se que o chefe dos Romanov, Fyodor Nikitich Romanov, desafiaria Godunov pelo trono em 1598, pois ele tinha muito apoio em Moscou. Em vez disso, ele foi forçado a tomar votos monásticos, o que o impediu de disputar o trono. No entanto, ele teve um filho ainda bebê antes disso, Mikhail, em 1613, após uma rápida sucessão de mais de meia dúzia de pretendentes ao trono. Após a morte de Godunov, em 1605, e depois de uma invasão polaco-lituana à Rússia, em 1609, os estamentos nobres e eclesiásticos russos, conhecidos como Zemsky Sobor, se reuniram em 1613, escolheram Mikhail Romanov entre vários candidatos para se tornar o novo czar da Rússia e pôr fim ao caos que prevaleceu por 15 anos. A eleição de Mikhail Romanov para se tornar o czar da Rússia no início de 1613 se deveu em parte à sua idade. Ele tinha 16 anos e muitos dos principais boiardos e figuras da igreja no Zemsky Sobor provavelmente o viam como uma pessoa que poderiam influenciar e controlar. Eles estavam enganados nessa crença. Primeiramente, seu pai, que passou muitos anos durante o tempo das perturbações em cativeiro. De uma forma ou de outra, logo retornou a Moscou e se tornou um governante não oficial, ao lado de seu jovem filho. Quando ele morreu em outubro de 1633, Mikhail já era um homem bem mais velho e havia amadurecido no cargo. Seu reinado viu a Rússia ser conduzida de volta ao caminho da estabilidade e expansão, como aconteceu sob os governantes Rurik,
como Ivan III e Ivan IV, no final do século XV e XVI. Já nos anos finais do reinado de Ivan, o Terrível, um grupo de exploradores e colonos russos já havia começado a atravessar os montes Urais para explorar e mapear as terras geladas além deles, na vasta extensão da Sibéria. Esse processo de colonização das partes asiáticas da Rússia se acelerou durante o reinado de Mikhail, e em 1640, Ivan Moskvitin se tornou o primeiro russo a liderar uma expedição até o Oceano Pacífico e avistar a ilha de Sakhalin. Lá em casa, em Moscou, Mikhail reconstruiu a capital após anos de declínio durante o tempo de dificuldades e reorganizou o governo para fortalecer a administração central e revitalizar a Rússia. Após a crise, ele não se envolveu no tipo de guerras de expansão bem-sucedidas que alguns de seus sucessores, Romanov, travariam nos 2 séculos seguintes. Em vez disso, seu governo foi significativo por proporcionar a estabilidade tão necessária para que a Rússia se reorganizasse e se preparasse para uma série de guerras que viriam com seus vizinhos poderosos. O que transformaria a Rússia de uma potência menor, em grande parte sem acesso ao mar, em uma potência europeia? Vale a pena refletir aqui sobre a natureza do país que os Romanov passaram a governar no início do século XVII. Esta era uma sociedade medieval. A história dos Romanov é, em grande parte, sobre como uma dinastia governante buscou modernizar essa mesma sociedade medieval. E então lutou para conter as próprias forças que a modernização desencadeou. Em 1613, quando Mikhail subiu ao trono, o reino cobria apenas entre 10% e 15% da Rússia atual. Estava em grande parte restrito à Rússia, a oeste dos Montes Urais, junto com algum território mais a leste. Até colônias como Tobolsk, que havia sido fundada em 1587 na confluência dos rios Tobol e Irtysh. Grandes partes da Rússia atual permaneciam não mapeadas e inexploradas, muito menos sob controle efetivo dos russos. De fato, até os séculos XVIII e XIX, havia vastas extensões da Sibéria que permaneciam muito pouco habitadas e controladas. Além disso, na Europa, a Rússia tinha acesso ao Mar Cáspio e ao Mar Branco, mas não tinha acesso ao Mar Báltico nem ao Mar Negro. A sociedade russa era dominada pelos boiardos e pela Igreja Ortodoxa. A servidão, uma forma de trabalho forçado medieval, era predominante em toda a sociedade, e os primeiros Romanov fortaleceram essa instituição. Por medo de que os agricultores e trabalhadores russos simplesmente migrassem para o leste para viver com mais liberdade nas novas terras que estavam sendo descobertas a leste dos Urais. Esta era uma sociedade agrícola. Apesar do surgimento de importantes cidades ao longo do rio Volga, a maioria se dedicava à agricultura no campo. Registros demográficos de qualquer tipo para a Rússia do século XVII são escassos. Mas estima-se que Mikhail I governava cerca de 10 milhões de súditos no início da era Romanov. Os sucessores imediatos de Mikhail foram Alexei, primeiro seu filho, que governou de 1645 a 1676, e Fiódor III, cujo reinado foi muito mais curto e durou apenas 6 anos, até 1682. Esses 2 governantes são frequentemente esquecidos na história da Rússia no início da Idade Moderna, pois foram completamente ofuscados por seu sucessor próximo, Pedro o Grande. No entanto, eles foram governantes Romanov importantes por mérito próprio. Foi durante o reinado de Alexei que a Guerra Russo-Polonesa de 1654 a 1667 foi travada. Esta foi uma parte constituinte das Guerras do Norte, travadas principalmente entre a Suécia, a Rússia e a comunidade polaco-lituana entre o final do século XVI e o início do século XVIII. Pela influência sobre grande parte do norte e leste da Europa e para se tornar a potência dominante no Mar Báltico.
O Tratado de Andrusovo, que pôs fim a esta fase do conflito entre a Rússia e a Polônia em 1667, foi muito significativo para os russos. Foi uma vingança pela humilhação da ocupação polonesa lituana de partes da Rússia durante o tempo de dificuldades e expandiu o crescente Império Russo. Pelos termos do tratado, os russos obtiveram a maior parte da atual Bielorrússia dos poloneses. O acordo também cedia toda a Ucrânia a leste do rio Dnieper, junto com a cidade de Kiev, para a Rússia. Sob Fiodor III, reformas internas importantes foram realizadas na corte russa e no governo. Uma burocracia meritocrática foi criada pela primeira vez. Isso deixou de nomear homens como ministros do governo, com base em sua linhagem aristocrática, e passou a buscar indivíduos mais talentosos para se tornarem ministros e oficiais. Um processo que já havia ocorrido em outras partes da Europa desde o final do século XIV e que a Rússia só estava implementando tardiamente. Fiodor também iniciou o tipo de reformas educacionais e a busca por conhecimento científico e desenvolvimento tecnológico que normalmente são mais associados ao seu herdeiro, Pedro o Grande. Fiodor III foi um homem doente durante toda a sua vida e morreu em 1682, quando tinha apenas 20 anos de idade. Ele foi sucedido tanto por seu irmão quanto por seu meio-irmão, Ivan C. e Pedro I, em um sistema de cogoverno. O arranjo foi decidido porque Ivan V, que deveria ter sucedido por direito próprio, parecia ser incapaz de governar tanto psicologicamente quanto fisicamente. Enquanto isso, Pedro estava prestes a completar 10 anos. Assim, o governo da regência assumiu o poder. Ivan morreu em 1696, momento em que Pedro se tornou o único czar da Rússia. Nessa época, ele já exercia o poder efetivo sobre a Rússia há muito tempo, após vencer uma disputa de poder em 1689 com sua meia-irmã Sofia, muito mais velha, que havia atuado como regente durante sua menoridade. Pedro governaria até 1725 e é conhecido na história como Pedro o Grande. Isso se deve a vários motivos diferentes. O primeiro deles diz respeito às guerras que ele travou, mas também à expansão da Rússia para se tornar uma potência do Mar Báltico. Em 1700 começou a Grande Guerra do Norte. Ela durou 21 anos e meio até 1721 e passou por muitas fases. Do ponto de vista russo, o aspecto mais importante dela dizia respeito às terras do que hoje é o noroeste da Rússia. Uma parte significativa desse território aqui havia feito parte da Finlândia no final da Idade Média e no início da Era Moderna, e a Finlândia, por sua vez, era uma espécie de colônia da Suécia. Portanto, os suecos controlavam o noroeste da Rússia, isto é, até a Grande Guerra do Norte. Nos estágios iniciais do conflito, as forças de Pedro capturaram esta parte dos domínios suecos, tendo obtido acesso ao Mar Báltico. Pedro não esperou por nenhum tipo de tratado de paz. Em vez disso, ele começou a construir uma grande nova capital aqui. Ele, modestamente, a chamou de São Petersburgo, ostensivamente em homenagem a São Pedro, embora também claramente em homenagem a si mesmo. Finalmente, a Rússia tinha um porto de águas quentes no Mar Báltico. Reformas militares extensas também transformaram o exército imperial russo em uma potência formidável. Enquanto isso, uma das conquistas frequentemente ignoradas de Pedro foi a rápida construção de uma frota de galés no Mar Báltico. Para garantir que a Rússia resistisse às tentativas suecas de recuperar as terras ao redor de São Petersburgo. Finalmente, em 1721, ele declarou a criação formal de um novo império russo. De modo geral, os Romanov tiveram uma linha de sucessão estável durante o primeiro século da dinastia, entre a ascensão de Miguel I em 1613 e a morte de Pedro o Grande em 1725. Se excluirmos o papel cerimonial sobreposto de Ivan V durante os primeiros anos da vida de Pedro, houve apenas 4 czares Romanov.
Nos primeiros 112 anos da dinastia, um período mais caótico se seguiu nas 4 décadas após a morte de Pedro, entre 1625 e 1662, houve 7 governantes diferentes. Catarina I, entre 1725 e 1727. Pedro II, por 3 anos até 1730, Ana por uma década, até 1740. Depois, o reinado muito curto de Ivan VI. Entre outubro de 1740 e dezembro de 1741. Isabel entre 1741 e 1762. Pedro III por apenas 6 meses na primeira metade de 1762. E, finalmente, a ascensão de Catarina II, mais conhecida como Catarina a Grande, em julho de 1762, a rápida sucessão de governantes se deveu em grande parte a uma mistura de doenças e às inadequações dos governantes masculinos que reivindicaram o poder durante esse período. Pedro II, por exemplo, morreu de varíola em 1730. Sua morte prematura fez com que a coroa passasse para Ana, filha de Ivan V. Em 1762, Pedro III foi rapidamente deposto devido à sua impopularidade em contraste com sua esposa, Catarina. No geral, o período entre a ascensão de Catarina I em 1725 e a morte de Catarina II em 1796 é um dos poucos momentos na história europeia em que um país foi governado majoritariamente por uma linha de governantes mulheres, com 4 czarinas. Durante esse período, embora Catarina a Grande tenha deixado sua própria marca na história, a maioria de suas predecessoras diretas é conhecida por dar continuidade à campanha de modernização. Iniciada sob Pedro o Grande e completando seus elaborados projetos de construção em São Petersburgo, Catarina a Grande é conhecida por muitas coisas. No âmbito pessoal, sua vida amorosa era complicada. Depois de derrubar seu marido, ela nunca mais se casou. Em vez disso, ela teve vários casos com pessoas influentes que impactaram seu reinado de formas distintas. Por exemplo, um deles, Stanislav Poniatowski, acabou se tornando o último rei da comunidade polaco-lituana graças à influência dela. Mais tarde, Grigory Potiomkin, que ajudou Catarina a derrubar seu marido em 1762, tornou-se seu amante. E o general e estadista mais poderoso do Império Russo, uma espécie de pseudo-rei consorte, foi Potiomkin quem supervisionou uma das 2 grandes guerras que a Rússia travou contra o Império Otomano da Turquia e o Kanato da Crimeia, no lado norte do Mar Negro, durante o reinado de Catarina. Essas guerras, que foram travadas entre 1768 e 1774 e depois de 1787 a 1792, terminaram com a Rússia finalmente conquistando o controle seguro sobre o lado norte do Mar Negro. Essas foram apenas 2 das 11 guerras no total que foram travadas entre a Rússia e o Império Otomano, sob a dinastia Romanov. Ainda assim, os confrontos sob Catarina foram possivelmente os mais importantes. Eles sinalizaram firmemente que os russos haviam conquistado a vantagem no Mar Negro e no Cáucaso, e que os turcos otomanos agora eram uma potência em declínio. Após séculos ameaçando a Europa cristã, além de transformar a Rússia em uma potência do Mar Negro, da mesma forma que Pedro, o Grande, antes dela, havia transformado a Rússia em uma potência do Báltico, Catarina expandiu o Império Russo de maneira muito significativa para o oeste. Isso foi alcançado de forma relativamente pacífica, através das 3 partilhas da Polônia em 1792.793 e 1795. Por meio dessas partilhas, Prússia, Áustria e Rússia dividiram a comunidade polaco-lituana entre si.
Isso significava que o Império Russo agora se estendia até a Letônia, o leste da Polônia e o oeste da Ucrânia. Catarina foi uma das principais forças motrizes por trás das partilhas. Em 1764, ela orquestrou a eleição de Poniatowski como rei da comunidade. Como prelúdio das partilhas, foi ela quem pressionou a Prússia e a Áustria para a segunda e terceira partilhas na década de 1790, depois que a comunidade adotou uma nova constituição em 1791 e parecia estar tentando afirmar sua independência. Pode-se argumentar que o reinado de 34 anos de Catarina foi, na verdade, um longo interlúdio durante o qual a dinastia Romanov não estava no controle do Império Russo. Quaisquer que tenham sido as forças e sucessos de seu governo, a realidade é que ela usurpou o trono em 1762 e quase certamente ordenou que Pedro III fosse morto logo depois, embora sua morte tenha ocorrido de maneira sigilosa. Catarina não era uma Romanov biológica, ela nem sequer era russa. Originalmente, ela veio de Stettin, na região da Pomerânia, que hoje fica entre a fronteira nordeste da Alemanha e a fronteira noroeste da Polônia. Assim, ela era alemã de nascimento e cultura e introduziu muitas ideias e costumes alemães na Rússia. Como governante, no fim das contas, um Romanov biológico realmente parece ter retornado para governar o Império Russo uma vez. Catarina morreu em novembro de 1796. Catarina teve inúmeros filhos, alguns dos quais foram claramente gerados por seus amantes. No entanto, 2 filhos nasceram durante seu casamento com Pedro III. O primeiro deles, depois que Catarina sofreu vários abortos espontâneos no início da década de 1750, foi um menino chamado Paulo. Ele nasceu no outono de 1754. Em suas memórias, Catarina afirmou mais tarde que o pai de Paulo era Sergei Saltykov, um oficial russo e funcionário da corte que foi o primeiro amante de Catarina na corte russa. Catarina mais tarde mudou sua declaração oficial e afirmou que Paulo era filho de Pedro, com base no momento de sua concepção. A questão foi discutida durante anos depois disso, e muitos contemporâneos que conheceram Pedro antes de sua deposição, em 1762, confirmaram que Paulo se parecia e agia como Pedro, e não tinha uma forte semelhança física com Saltykov. Assim, embora não possa ser confirmado com absoluta certeza, há uma probabilidade muito alta de que Paulo fosse filho de Pedro. E sua ascensão, no final de 1796, realmente constituiu uma retomada completa do governo dos Romanov. O governo de Paulo foi breve, ele possuía muitos dos mesmos defeitos de caráter de Pedro III. E em março de 1801, ele foi assassinado por um grupo de conspiradores em sua própria corte e dentro do exército. Isso levou seu filho de 23 anos ao trono como czar Alexandre I, conhecido como Alexandre, o Abençoado. Na historiografia russa, seu reinado foi de fato bem-sucedido quando ele se tornou governante do Império Russo. A Europa estava atolada em guerra há quase uma década. Isso começou quando Áustria, Prússia e Grã-Bretanha se aliaram contra a França na primeira das guerras revolucionárias francesas, em 1792. A Áustria impulsionou a entrada na guerra porque a rainha Maria Antonieta da França era membro da Casa de Habsburgo austríaca. Enquanto a Prússia tinha interesses regionais e a Grã-Bretanha estava em guerra, de tempos em tempos, há séculos com os franceses, a Rússia não tinha nenhum desses interesses iniciais e permaneceu distante das guerras revolucionárias francesas, pelo menos no começo. Isso mudou no final da década de 1790 com a conquista francesa dos Países Baixos. A Renânia e o norte da Itália indicavam que a França agora estava se expandindo para se tornar uma potência continental. Isso precisava ser contido. Do ponto de vista russo, Alexandre inicialmente estava mais inclinado à paz, e os russos assinaram o Tratado de Paris com os franceses, 6 meses depois de subir ao trono.
Com o tempo, porém, ele percebeu a ameaça que Napoleão Bonaparte, que se tornou imperador dos franceses em dezembro de 1804, representava para o equilíbrio de poder na Europa. Assim, quando uma nova coalizão foi formada pelos britânicos e austríacos em 1804, Alexandre se juntou a ela e estava firmemente comprometido com a causa. Ele liderou um grande exército russo para a Europa Central para combater os franceses, culminando na Batalha de Austerlitz, ao norte de Viena, na atual Tchequia, em 2 de dezembro de 1805. A vitória francesa levou à imposição da paz à Áustria por Napoleão. E então ele continuou suas campanhas para o norte e leste, entrando na Prússia. E no que hoje são Polônia e Lituânia. À medida que o controle francês sobre a Europa Central atingia um novo patamar, Alexandre concordou em se encontrar com Napoleão em Tilsit, em julho de 1807, no que hoje é o Oblast de Kaliningrado. Aqui, os prussianos foram submetidos a termos de paz humilhantes, mas Napoleão sabia muito bem que os Romanov e a Rússia continuavam invictos. Em Tilsit, Alexandre e Napoleão concordaram em se aliar como as duas maiores potências do continente. Enquanto Alexandre se comprometeu a aderir ao sistema continental, uma estratégia que Napoleão havia desenvolvido para tentar enfraquecer economicamente a Grã-Bretanha, cortando todo o comércio entre ela e a Europa continental. Tilsit foi importante para a expansão posterior do Império Russo. Meio ano depois, em fevereiro de 1808, Alexandre usou o novo acordo para invadir o Reino da Suécia, um dos poucos aliados restantes da Grã-Bretanha e uma potência que continuava a governar a Finlândia. O conflito que se seguiu ficou conhecido como a Guerra da Finlândia, pois foi travado na Finlândia nos estágios iniciais e terminou com a Suécia cedendo a Finlândia para a Rússia. Em 1809, Alexandre, consequentemente, tornou-se o Grão-Duque da Finlândia. Embora fosse uma parte constituinte do Império Russo, o Grão-Ducado era governado como um estado separado pelos Romanov dentro do Império até 1917, quando o Tratado de Frederikshamn foi assinado entre russos e suecos. Em 17 de setembro de 1809, as relações entre Alexandre e Napoleão já estavam se desgastando. Um encontro entre os dois governantes no Congresso de Erfurt, no outono de 1808, ajudou brevemente. Mas, no final das contas, o fracasso russo em cumprir o sistema continental levou ao colapso das relações. No verão de 1812, Napoleão invadiu a Rússia com aproximadamente 500 mil de homens, na maior campanha militar já realizada na Europa. Até aquele momento foi um erro estratégico catastrófico. Os russos permitiram que ele tomasse Moscou e realizaram uma campanha de terra arrasada por dezenas de quilômetros ao redor da cidade. Então, Alexandre esperou que os franceses começassem a ficar sem comida. Napoleão tentou recuar para a Polônia, mas suas forças foram quase totalmente destruídas no caminho. Uma nova aliança pan-europeia foi formada em 1813 e na primavera de 1814, após meses de campanhas por todo o continente, Alexandre liderou suas forças até Paris. No dia 31 de março, Napoleão abdicou pela primeira vez. Uma semana depois, no subsequente Congresso de Viena, Alexandre foi confirmado como governante da Finlândia e do Congresso controlado pela Rússia. A Polônia foi expandida para incluir a Polônia Central e a cidade de Varsóvia. Não havia como negar o papel que a Rússia dos Romanov desempenhou na derrota dos franceses. Eles eram a única potência no continente que havia resistido a Napoleão, e a invasão da Rússia em 1812 foi a ruína de Bonaparte. Além disso, estadistas europeus da Grã-Bretanha, Áustria e de outros países observavam com certa preocupação a presença de soldados russos agora na França, e a centralidade de Alexandre I nas negociações de paz em Viena. Em tempos anteriores, a Rússia sempre foi uma potência periférica. Muito ao leste, ela mal era considerada parte da Europa nos séculos XVI e XVII.
Agora, os estadistas europeus temiam sua ascensão sob os Romanov. Já na década de 1820, os franceses haviam restabelecido suas relações com a Grã-Bretanha, Áustria e Prússia. E agora, a principal preocupação dos governos desses países era a rápida ascensão da Rússia. As partilhas da Polônia a haviam deixado na porta da Europa Central, e ela também havia adquirido o controle sobre a Finlândia. Temia-se que o Império Otomano também colapsasse em breve, pois havia se tornado o homem doente da Europa. A Guerra de Independência da Grécia nos anos 1820 ampliou essas preocupações. Políticos em Londres e na França temiam que Constantinopla, atualmente Istambul, pudesse um dia cair nas mãos da Rússia. Do ponto de vista puramente dinástico e de poder, o fim das guerras napoleônicas foi o auge do reinado de Alexandre I. Depois disso, ele consolidou seu controle sobre a Finlândia e a Polônia e tentou conter a agitação política na própria Rússia. Enquanto várias revoluções ocorriam na Europa no início da década de 1820, e também deu seu apoio aos revolucionários gregos contra o Império Otomano. Ele foi sucedido em 1825, após morrer de tifo aos 47 anos de idade, por seu irmão mais novo, Nicolau I, já que todos os filhos de Alexandre haviam morrido antes dele ou eram ilegítimos. Nicolau governou o Império Russo até 1855. Seu reinado de 30 anos foi, consequentemente, o quinto mais longo da era Romanov. Apenas Pedro, o Grande, Catarina, a Grande, Miguel I e Aleixo I governaram por mais tempo do que ele. E, no entanto, Nicolau é um personagem curiosamente ignorado na história da Rússia moderna, onde seus sucessores, Alexandre II, Alexandre III e Nicolau II, têm destaque na história da Europa do século XIX e início do século XX. Nicolau I é uma espécie de czar esquecido. Isso é incomum. Apesar de não ter sido um governante muito bem-sucedido, seu reinado foi importante por várias razões. A Guerra da Crimeia foi travada durante as fases finais desse período e esteve entre os maiores conflitos ocorridos mundialmente na longa paz do século XIX que se seguiu às guerras napoleônicas. Ela acabou resultando na expansão da Rússia às custas do Império Otomano, sendo interrompida pela intervenção britânica e francesa. Nicolau foi sucedido por seu filho, Alexandre II. Alexandre era uma figura de contrastes. Ele é conhecido como o libertador na historiografia da Rússia do século XIX. Isso se deve a uma decisão monumental tomada no início de seu reinado. Em 1861, Alexandre promulgou a emancipação que acabou com a servidão na Rússia, o sistema medieval pelo qual os trabalhadores agrícolas comuns eram mantidos, na prática, como trabalhadores vinculados, presos às terras dos nobres nas propriedades onde trabalhavam. Era extremamente retrógrado que a servidão ainda existisse até meados do século XIX na Rússia, já que ela havia sido gradualmente extinta na maior parte da Europa entre os séculos XIV e XVIII, mas ainda era uma parte central da vida e da sociedade russa no século XIX. E a medida de reforma de Alexandre em 1861 foi revolucionária em suas implicações. No início do seu reinado, ele também tentou descentralizar alguns poderes do governo local para as províncias, cidades e vilarejos. Uma ruptura com a tradição de longa data sob os autocráticos Romanov. Por outro lado, ele estava longe de ser um exemplo de governo liberal. Continuou as políticas antissemitas de seu pai, ao mesmo tempo em que iniciou um programa muito mais acentuado de russificação, pelo qual o governo buscava eliminar as identidades nacionais de grupos como finlandeses e poloneses, promovendo o russo como língua falada nas escolas e universidades, entre outras medidas desse tipo. O reinado de Alexandre II foi crucial na história da Rússia moderna, de maneiras que iam além de qualquer coisa que o próprio czar pudesse controlar.
embora a Revolução Industrial tenha começado na Grã-Bretanha lá pelos anos 1760 e 1770, ela só foi transferida gradualmente para o continente. Com grandes partes dos Países Baixos, do norte da França e da Renânia, na Alemanha, começando a se industrializar nas décadas de 1820 e 1830, a Rússia foi ainda mais tardia, e as primeiras manifestações da industrialização só ocorreram nas décadas de 1850, 1860 e 1870, o período em que Alexandre II governou o Império. De certa forma, a emancipação de mais de 20 milhões de servos por Alexandre em 1861 foi um produto desse processo, pois isso liberou centenas de milhares de russos para começarem a migrar das propriedades às quais estavam presos para cidades como Moscou, São Petersburgo, Kiev, Varsóvia, Odessa, Kharkiv e Tsaritsyn, onde fábricas estavam surgindo. O processo de industrialização foi lento no Império Russo e só decolaria de verdade nas décadas de 1920 e 1930 sob o governo da União Soviética. Mas as bases para isso foram lançadas sob o governo dos 3 últimos imperadores Romanov. Paralelamente, houve um aumento da migração para novos centros de assentamento na Sibéria. Embora Alexandre tenha tomado a decisão, em 1867, de vender a colônia russa do Alasca, na América do Norte, para o governo dos Estados Unidos. O esforço para abrir a Rússia a leste dos Urais para um maior assentamento acabaria resultando na construção da ferrovia Transiberiana, que ligava Moscou ao Oceano Pacífico. Isso foi concebido no final do reinado de Alexandre II e construído durante os reinados de seu filho e neto. Com quase 9.300 quilômetros de extensão, ela continua sendo a maior linha ferroviária da Terra. Esse processo de modernização durante o reinado de Alexandre II teve um enorme impacto na sociedade russa. Primeiramente, isso inaugurou uma era de ouro para a cultura russa. Lev Tolstói começou a escrever sua obra-prima, Guerra e Paz, no início da década de 1860 e a publicou em capítulos na segunda metade da década. Anna Karenina veio em seguida, na década de 1870. Os principais livros de Fyodor Dostoiévski, Crime e Castigo, O Idiota, O Jogador e Os Irmãos Karamazov foram todos escritos e publicados durante o reinado de Alexandre. As décadas de 1860 e 1870 também marcaram o surgimento da Rússia como uma das principais nações no mundo da composição musical. Tchaikovsky, Korsakov e Borodin produziram algumas de suas melhores músicas nessas décadas. Por outro lado, começava na Rússia uma era politicamente perigosa de pensamento radical. Alexandre II afrouxou a censura à imprensa nos primeiros anos de seu reinado, e isso rapidamente levou a uma explosão de publicações e pensamentos políticos radicais na Rússia. O anarquismo nasceu aqui através dos escritos de pensadores como Mikhail Bakunin e Pyotr Kropotkin, enquanto um grande movimento comunista teve início aqui na década de 1880. Assim, a rápida modernização da Rússia estava liberando forças que estavam além do controle do governo amplamente conservador. Os anarquistas e outros grupos tentaram assassinar Alexandre II em várias ocasiões, começando em 1866. Essas tentativas fizeram com que ele restringisse a liberalização da política e da sociedade russas. Ele foi assassinado em março de 1881, enquanto retornava ao Palácio de Inverno de Carruagem, em São Petersburgo. Os assassinos eram membros da Narodnaya Volia, a vontade do povo, um ramo de uma vertente de socialismo agrário agressivo que havia se desenvolvido na política russa nas décadas de 1860 e 1870. Quando Alexandre II foi assassinado em 1881, ele foi sucedido por seu filho, Alexandre III.
Ele havia comemorado seu 36º aniversário 3 dias antes, e certamente não era um monarca jovem e impressionável subindo ao trono. Ele tinha ideias firmes sobre como queria governar, bem diferentes das de seu pai. Alexandre III era o epítome de um monarca reacionário. Enquanto seu pai tinha sido um reformista liberal que acabou com a servidão e tentou modernizar a Rússia, Alexandre III era um czar autocrático, determinado a exercer seu poder absolutista. O assassinato do pai reforçou seus pontos de vista. Era fácil entender por que Alexandre II tentou ser um reformista liberal e foi assassinado por causa disso. Seu filho estava decidido a garantir que as forças revolucionárias que estavam se formando na Rússia fossem esmagadas. Ele imediatamente revogou várias reformas que seu pai havia iniciado e começou a centralizar o poder em suas mãos. Ao fortalecer a posição de leais importantes no comando de instituições como a Igreja Ortodoxa, Alexandre também estava ansioso para expandir a política de russificação em lugares como Finlândia e Polônia. Sua política externa teve grandes consequências. Em 1892, seu governo assinou a Dupla Entente, uma aliança com a França que tinha como objetivo responder à ascensão do Império Alemão na Europa Central e ao desenvolvimento da Tríplice Aliança entre Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Isso foi um marco significativo na divisão da Europa em 2 campos armados que lutariam entre si na Primeira Guerra Mundial. Muitos anos depois, as políticas de Alexandre despertaram muita oposição e houve várias tentativas de assassinato durante seu reinado. Nenhuma delas, porém, foi a sua ruína. Em vez disso, ele morreu de doença renal aguda em 1º de novembro de 1894, poucos meses antes de completar 50 anos. A morte prematura de Alexandre fez com que seu filho e herdeiro de 26 anos se tornasse czar como Nicolau II. O consenso histórico hoje é que Nicolau era um homem bem intencionado e que certamente não buscou inflamar a política da Rússia da mesma forma que seu pai havia feito. Mesmo assim, ele foi o último governante da dinastia Romanov e do Império Russo. O colapso do Estado, que sua família havia governado por 3 séculos durante seu reinado, não foi resultado de nenhum tipo de maldade extrema em sua personalidade ou ações. Isso foi causado por sua incapacidade de responder a uma série crescente de crises e às mudanças históricas mais amplas que estavam varrendo a Europa de maneiras que moldariam a história moderna. Essas crises já estavam em andamento. Antes mesmo de se tornar czar, em 1890 e em 1892, a Rússia havia sofrido uma das piores fomes da história do país, matando centenas de milhares de pessoas. Houve várias causas, incluindo um inverno incrivelmente rigoroso, o caráter subdesenvolvido dos métodos agrícolas russos e a explosão populacional que havia ocorrido em toda a Europa, no século XIX. Muitos historiadores da Rússia moderna identificam a fome do início da década de 1890 como o início de uma série crescente de eventos que levaram à Revolução Russa em 1917, embora isso tenha acontecido sob Alexandre III. Nicolau era o monarca reinante durante a crise de meados dos anos 1900. Primeiro, a Rússia perdeu uma guerra contra o Império do Japão e, em seguida, uma série de crises políticas irrompeu em São Petersburgo e em outras partes da Rússia. Em 1905, Nicolau respondeu concordando em convocar uma Duma, ou parlamento, que se reuniu pela primeira vez em 1906. No entanto, ele logo a transformou em um espaço meramente discursivo. Se Nicolau e seus ministros tivessem permitido que a Duma promovesse reformas gradualistas, após a Revolução Russa de 1905, talvez a Rússia pudesse ter evoluído para uma monarquia constitucional. Embora a Revolução de 1905 tenha representado uma ameaça breve e significativa ao poder de Nicolau, a crise logo se acalmou.
Além disso, protegido como estava dentro do mundo da corte e praticamente sem nenhuma experiência real de como era a vida para os russos comuns. Nicolau provavelmente acreditava que os anos após a crise foram anos de sucesso. Por exemplo, em 1907, seu governo assinou a Convenção Anglo-Russa com a Grã-Bretanha. Os russos e os britânicos eram rivais de longa data por influência na Ásia Central, onde os britânicos tentavam expandir-se do Raj indiano para o Afeganistão e a Pérsia. Ambos estavam preocupados com a ascensão da Alemanha e as implicações da construção de uma ferrovia de Berlim a Bagdá pelos alemães. Através do decadente Império Otomano, a Grã-Bretanha também estava presa em uma nova corrida armamentista naval, que o Kaiser Guilherme II havia iniciado de forma imprudente com os britânicos. Com a assinatura da Convenção Anglo-Russa, combinada com a dupla entente que Alexandre III havia firmado com os franceses, e uma entente cordiale separada entre a Grã-Bretanha e a França. Em 1904, uma aliança tripla entre Rússia, Grã-Bretanha e França havia sido efetivamente estabelecida para conter a ascensão da aliança tripla liderada pela Alemanha na Europa Central. Em casa, na Rússia, isso havia reduzido parte das críticas às quais Nicolau estava exposto sobre as capacidades militares do Império. Após a derrota humilhante para os japoneses em 1905, logo a aliança foi necessária. Em junho de 1914, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Arquiduque Francisco Ferdinando, foi assassinado por um nacionalista sérvio, Gavrilo Princip, em Sarajevo. E nas semanas que se seguiram, uma crise diplomática envolveu a Europa. O governo de Nicolau II estava no centro disso, já que a Sérvia era sua aliada nos Balcãs. Mais tarde, as potências vitoriosas na Primeira Guerra Mundial, Grã-Bretanha e França, insistiriam que a guerra fosse definida como uma guerra de agressão pela Alemanha. Mas, na realidade, ela começou por causa de uma disputa diplomática nos Balcãs, que envolvia principalmente o governo de Nicolau e os de Viena e Belgrado. A Primeira Guerra Mundial foi, em última análise, a ruína da dinastia Romanov. As fraquezas da Rússia foram expostas repetidamente no campo de batalha e no final de 1916, a frente oriental contra os alemães estava em risco de colapso. Nicolau não ajudou em nada ao insistir em assumir pessoalmente o comando da campanha militar, apesar de sua falta de experiência. Em São Petersburgo, o emprego do místico e curandeiro Grigori Rasputin por sua família, que eles acreditavam poder ajudar seu único filho, Alexei, que sofria de hemofilia, tornou-se um ponto central para o crescente descontentamento. Com a guerra avançando, a Rússia enfrentou falta de alimentos e crescente descontentamento pelo recrutamento obrigatório. As perdas na linha de frente reforçaram a ideia de que a liderança de Nicolau causava a ruína da Rússia. Nesse ambiente, todas as diversas forças revolucionárias que haviam transformado a Rússia em um caldeirão político por décadas vieram à tona. Uma revolução mista de aristocratas conservadores e radicais ocorreu em fevereiro de 1917 e levou Nicolau a abdicar do trono em 15 de março de 1917, colocando fim à dinastia Romanov. Após 304 anos, como a Casa Real da Rússia, ele chegou a tentar abdicar brevemente em favor de seu irmão Mikhail, em um sinal de como Nicolau estava fora da realidade. Mikhail recusou o cargo. Nas semanas que se seguiram, Nicolau entrou em contato com o governo britânico para discutir a possibilidade de os Romanov irem para o exílio na Inglaterra. Ficou claro que o novo governo desejava que eles deixassem a Rússia. Nicolau achava que seria bem recebido por seu primo, o rei Jorge V, mas Jorge bloqueou sua imigração para a Grã-Bretanha por motivos políticos. Enquanto isso, a família Romanov era mantida sob prisão domiciliar pelo novo governo na Rússia. A decisão do governo britânico de negar asilo a Nicolau e sua família após a Revolução de Fevereiro teria consequências fatais.
Em outubro de 1917, uma segunda revolução ocorreu na Rússia, quando os bolcheviques, um ramo do movimento comunista russo, tomaram o poder. Em São Petersburgo, que havia sido renomeada Petrogrado após o início da guerra para evitar o nome de som alemão São Petersburgo, a Revolução de Outubro iniciou a Guerra Civil Russa, um conflito que foi muito mais destrutivo para a Rússia do que a Primeira Guerra Mundial jamais havia sido. Havia várias facções dentro dela. Mas a antiga família real foi mantida sob custódia pelos bolcheviques, onde ficaram detidos em Tobolsk, na Sibéria. Eles foram transferidos no final de abril de 1918 para Ekaterimburgo, no centro da Rússia, onde ficaram sob guarda. Na casa Ipatiev, uma grande residência pertencente a um comerciante da cidade. Em uma estranha reviravolta do destino, Mikhail Romanov estava vivendo em um mosteiro chamado Mosteiro Ipatiev, ao norte de Moscou, quando foi eleito czar da Rússia em 1613. 305 anos depois, a casa Ipatiev, muito ao leste, foi o cenário de um momento muito mais sombrio para os Romanov. Embora os bolcheviques tivessem originalmente a intenção de colocar Nicolau em julgamento como uma forma de condenar publicamente o antigo regime imperial, cresceu o medo, no início do verão de 1918, de que a família fosse resgatada por seus opositores brancos na Guerra Civil Russa. E assim, antes do amanhecer, em 17 de julho de 1918, Nicolau, sua esposa Alexandra, o filho Alexei e as 4 filhas, Olga, Tatiana, Maria e Anastácia, foram assassinados no porão da casa Ipatiev. A dinastia Romanov chegou ao poder na Rússia como resultado de uma crise entre 1598 e 1613. Esse foi o tempo das dificuldades, quando a fome, a guerra civil e a invasão pela comunidade polaco-lituana devastaram o novo estado da Rússia, que havia surgido recentemente do Ducado de Moscóvia. É possível que Mikhail Romanov, de 16 anos, tenha sido escolhido como o novo czar da Rússia, sob a crença de que poderia ser facilmente controlado pela igreja e pelos nobres mais antigos. Mas a história da família, após sua eleição, provou que ele não era marionete de ninguém. Em vez disso, Mikhail consolidou firmemente o controle de sua família sobre o trono e trouxe uma nova estabilidade para a Rússia. Ao longo do século seguinte, uma sucessão de governantes eficazes se envolveu nas guerras do norte, expandindo-se para o oeste e para o norte para garantir um porto de águas quentes no Mar Báltico e desbancando a Suécia como a principal potência do norte da Europa. O governante que completou esse processo, Pedro o Grande, também iniciou a modernização da Rússia e construiu São Petersburgo. Ao final de seu reinado, a Rússia despertava como um gigante adormecido dentro da política de poder da Europa. Esse processo continuou sob Catarina, a Grande e Alexandre I. E ao final das guerras napoleônicas, em 1815, estava claro que a Rússia havia conquistado seu lugar entre as grandes potências do continente. De fato, o cenário estava preparado para a ascensão da Rússia como a superpotência global do século XX. E, no entanto, em casa, os Romanov travavam uma disputa entre tradição e modernidade, conservadorismo e radicalismo. Alexandre II tentou liberalizar e modernizar a sociedade russa, acabando com a servidão e iniciando uma ampla gama de reformas adicionais. Ele foi assassinado por causa de seus esforços em 1881. Seu filho reacionário Alexandre III foi o único dos 3 últimos governantes Romanov que não morreu por um tiro. No final, Nicolau II, embora fosse um homem relativamente digno e honrado, não estava de forma alguma à altura da tarefa de liderar a Rússia durante as crises das décadas de 1890, 1900 e 1910. A dinastia Romanov chegou ao fim em 1917, em meio a uma névoa de revolução, derramamento de sangue e guerra civil.
um novo tempo de dificuldades do qual surgiu a União Soviética. O que você acha dos Romanov? A queda da dinastia foi culpa deles mesmos depois de séculos de governo autocrático e de não terem liberalizado o sistema político russo? Ou a Rússia já era basicamente ingovernável por qualquer família real no final do século XIX e início do século XX? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários. E enquanto isso, muito obrigado por assistir.